Olá, tudo bem? Eu sou Mariane Teles, eu sou professora de inglês e hoje a gente vai, de fato, ter a nossa primeira aula de inglês desde o início. Quem procura o nosso curso de inglês e diz assim, professora, eu sou aluno básico, eu quero começar do zero. Eu falo assim do zero porque em outros vídeos anteriores, assiste os nossos vídeos anteriores da nossa metodologia de ensino, o vídeo no qual eu explico o nosso material didático. A gente sabe que nenhum aluno chega aqui do zero. A gente sabe que alguma coisa, algum conhecimento prévio, a gente traz sim para o ambiente da sala de aula, mesmo se tratando de um outro idioma, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês em vídeos anteriores, o material didático que a gente usa é um material didático produzido pela National Geographic. Ele chama-se Life, ele chama-se Vida, porque ele fala realmente de vida, tá? Esse é o volume 1, que é onde a gente vai exatamente começar a nossa primeira aula. Aqui ele tem os conteúdos, não é? Ele vai da unidade 1 até a unidade 12, na verdade são 12 capítulos esse livro, e a ideia é que a gente tenha todos esses vídeos, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, disponibilizado para vocês aqui no YouTube, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês, esse material, ele traz o inglês numa perspectiva de ensino bem a cara do século 21. Porque quando a gente era criança, eu vou para o pessoal mais a minha faixa etária, quando a gente era criança ou adolescente, as pessoas diziam assim, você estuda onde? Se eu dissesse que eu estudava numa escola que tinha como inglês britânico como base, então dizia, você fala inglês britânico. Se eu dizia que eu estudava numa outra escola que tinha o inglês americano como fundamento, dizia, você fala inglês americano. E aí ficava aqueles dois pilares. Ou você fala inglês britânico, ou você fala inglês americano. O que eu gosto desse livro é que ele derruba essa questão do inglês britânico, do inglês americano, mas ele traz o inglês numa perspectiva mais global. Eu gosto de um termo que foi criado que envolve duas palavras, por exemplo, global e English. Ok? Global, English. Em tradução, o inglês global. Então, o inglês global, que é a proposta do nosso centro de idiomas, porque se você aprendeu inglês britânico, você viaja para a Inglaterra, para os países do continente europeu, ok, com inglês britânico. Mas se você viaja para o Canadá, se você viaja para a Austrália, para os Estados Unidos, com inglês britânico, não é mais interessante a gente trabalhar com inglês global? E aí surgiu esse termo aqui, que é o Globish, que é o inglês nessa perspectiva de século 21, o inglês global, certo? Há alguns anos atrás, o mundo foi dito que seria como uma vila. Como assim? O mundo ser uma vila? O mundo é tão grande e uma vila tão pequena. Como assim o mundo ser uma vila? E hoje, devido à tecnologia, devido aos avanços da ciência, a gente sabe que em poucas horas, a gente sai do nosso país e chega no outro país, né? Dependendo da distância, às vezes você leva mais que isso. Mas o fato é que a gente consegue sim sair de um país para o outro numa velocidade maior do que alguns anos atrás. E aí o mundo realmente é uma vila. Mas vamos pensar numa vila. Toda vila tem uma praça, não é verdade? Toda vila tem uma praça onde as pessoas vão para essa vila e nessa vila elas se comunicam, elas conversam na língua local. Então imagina, se essa vila for no interior da França, a língua local dessa vila vai ser francês. Se essa vila for no interior da Paraíba, a língua local vai ser o português com um sotaque
bem específico. Agora vamos para o mundo. No mundo também tem uma praça, onde todas as pessoas do mundo se encontram nessa praça. Essa praça seria a internet. Então hoje sabemos que é muito fácil uma pessoa do Japão se comunicar com uma pessoa da Alemanha nessa praça, nessa internet. E aí eu pergunto para vocês, qual seria a língua local que esse japonês vai se comunicar com esse alemão? Seria a língua inglesa. E esse livro, ele parte dessa perspectiva de um inglês global, ou seja, do Global English, do Globish. O inglês falado, por que não, na América do Sul, o inglês falado na América do Norte, no continente europeu, nos países da Ásia, nos países da África, porque é uma língua democrática. É uma língua que hoje, no século XXI, derruba muito aquela questão do sotaque, porque o sotaque é algo que eu carrego comigo, assim como eu carrego o meu DNA. Então, o holandês fala inglês com sotaque holandês. O francês fala inglês fazendo biquinho. O alemão fala inglês trazendo um pouco dos sons guturais para a realidade do inglês. Então não se preocupem, dizer assim, ah Mari, mas eu já estou velho demais. Hoje eu vi uma pessoa, falou comigo, mas eu já tenho 31 anos para aprender inglês. 31 anos para aprender inglês. É possível? É possível. Alguns alunos falam assim para mim, Mari, é possível ensinar papagaio velho a falar? Eu já estou com quase 50, 60, 70, 80. Não tem limite de idade. Basta que você tenha a tua motivação para que você queira realmente aprender inglês, tá bom? Partindo desse pressuposto, a gente estuda o inglês dentro dessa perspectiva, certo? Então, será normal que em uma determinada aula você esteja nos Estados Unidos, na outra aula você esteja, por exemplo, na África, na Nova Zelândia, no Brasil, e aí a gente entra em contato com esses vários ingleses deste mundo global, e aí a gente aprende o inglês do século XXI, o Globish, fora dos padrões britânico ou americano, mas o inglês global, o inglês falado no mundo inteiro, no mundo tecnológico, ligado pela internet, onde todos os povos de todos os lugares se encontram nessa praça, e a língua local que vai unir diferentes povos é justamente o inglês.